Senhor Jesus, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Eu não costumo colar o microfone. Oi, joga mais um retornozinho aqui, por favor, filho. Eu quero ler o versículo 1 da primeira carta de Paulo. Obrigado, querido. Meu tamanho, hein? Nós é normal. Capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Eu fiquei olhando para ver se tu ia fechar a Bíblia. Se tu fechasse a Bíblia, tu estava querendo ser ignorante. Mas como você não fechou a Bíblia, é porque você não quer ser ignorante a respeito dos dons. Bora ler de novo? Ora, irmãos, acerca dos dons, eu não quero que sejais ignorantes. Só uma pergunta básica para os irmãos. Foi o Espírito Santo quem inspirou Paulo a escrever essa carta? Oi? Sim. Foi ou não foi? Então essa é a vontade de Paulo apenas? Vontade de quem? De Deus, porque foi Deus que inspirou o apóstolo Paulo a escrever isso aqui. Então, Deus não quer estamos aqui, sejamos ignorantes a respeito ou acerca, concernente aos dons espirituais. Se puder manter sua Bíblia aberta para que isso não aconteça, tome seu assento, por favor. Minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês, por esta noite festiva, onde Jesus nos permite estarmos juntos para cultuarmos ao seu precioso nome. Pastor Josias Roberto, minha gratidão pela recepção, pelo carinho, a todo o corpo de obreiros, que o Senhor Jesus vos conduza sempre com graça e sabedoria. Pastor Silas, é um prazer revê-lo, és um exemplo de missionário para a nossa geração, e Deus ainda vai te usar muito para levantar outros missionários. Nosso amigo cantor, que Jesus continue te usando cada vez mais, Paulo Neto, te leve além do que você tem sonhado. Pastor Ednilton, pastor Isabela, prazer revê-los. Eles fazem um grande evento missionário também. Qual é o nome da cidade? Esqueci. Abaetetuba. Eu nem ouvi, mas lembrei por causa da aba. Abaetetuba. O congresso lá é muito forte. O Paulo vai estar cantando lá, viu, Paulo? É um evento muito lindo mesmo. Queridos, eu tenho 3 temas disponíveis em livros da minha autoria. Eu tenho o tema Segredos da Liderança de Paulo. Eu tenho outro tema, A Cruz de Cristo. E tenho outro tema intitulado Solteirismo e Namoro Cristão. O que a Bíblia diz sobre essas 2 fases? A ideologia de gênero entrou em nossas escolas, entrou nos desenhos, entrou nas plataformas digitais, e já era para estar pior, mas Deus levantou um instrumento de contenção e nós vamos orar para que ele continue sendo contido. Porém, já entrou no Brasil. E se você quiser adquirir conhecimento
concernente ao combate a esse tema, esse livro estará disponível aqui à minha esquerda. Eu estarei lá para atender os irmãos depois da pregação. Há muito tempo uma ignorância a respeito dos dons espirituais. O som para mim aqui está uma bênção, e para vocês aí? Eu desejo, e para vocês aí, tá bem? Lá atrás disseram assim, ó, não. Para mim tá bom, ele vai fazer o som chegar aí. Daqui a pouco eu esquento também. Só espero que ele não baixe meu retorno, porque retorno não incomoda a igreja. Amém? Amém. Há muito tempo uma ignorância a respeito dos dons espirituais em duas classes de pessoas. Volume no retorno tá bom, volume só para lá. Há uma ignorância há muito tempo acerca dos dons espirituais em dois grupos de pessoas. O primeiro grupo são aqueles que têm os dons espirituais, porque o fato de terem dons espirituais não significa que eles receberam todos os dons, porque existe um dom chamado dom de conhecimento e de sabedoria, e nem sempre quem tem dons de curar, profetizar, operação de maravilhas, recebe no pacote o dom do conhecimento e o dom da sabedoria. Então, às vezes, é perceptível que aqueles que têm os dons de curar, profetizar, operação de maravilhas, que envolve a expulsão de demônios, nem sempre ele está em sabedoria. Os irmãos podem testificar comigo que a maioria de quem tem o dom de revelação, profecia e expulsa demônios, não tem profundidade na palavra. Às vezes é por desleixo, às vezes é porque Deus não lhe deu o dom de mestre na palavra. Mas o fato de Deus não ter lhe dado o dom de mestre na palavra não significa que você não precise estudar a Bíblia. Então, o primeiro tipo de gente que tem ignorância a respeito dos dons são os carismáticos, que vem da palavra carisma, que são dons da graça, ou os pentecostais, como também os continuistas. Quem são os continuistas? Aqueles que creem que os dons continuam na igreja. Quem acredita que os dons continuam na igreja? Só que tem os pentecostais, que é a nossa classe. Os pentecostais, que é a nossa classe, são continuistas, porém acreditam que a evidência de que você foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas. É isso que é ser pentecostal. Então, às vezes, você não sabe o que é ser pentecostal. Tu até diz, eu sou pentecostal, mas você não sabe o que é o pentecostalismo, que é a crença de que você foi revestido de poder desde que você tem uma evidência inicial, e essa evidência, me ajuda, é o falar em línguas. Até nisso a gente que é pentecostal ultimamente tem equívocos, sabia? Sabe por que o pastor Silas tem que passar quase uma hora? Júnior, Deus te abençoe, obrigado pelo contato e cuidado. Sabe por que o pastor Silas tem que passar quase uma hora explicando sobre missionário e missões? Primeiro, para tentar ver se consegue, pelo amor, graça de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, se tu dá uma oferta para a obra missionária. Porque se essa dificuldade para dar uma oferta missionária é grande, imagine o pastor Silas chegar aqui e te chamar, ou nos chamar, para fazermos missões nos países em que ele vai. Sabe o que a gente vai dizer? Não é minha chamada. Mas se você fala em línguas, não tem como você dizer que essa não é a sua chamada. Tomara que tu não minta, Deus te pega. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Ao tanto de missionário, pastor Silas. Só que eles não sabem. Por quê? Porque no pentecostalismo, quando você é batizado com o Espírito Santo, você foi revestido de poder para uma missão. Aí você está na igreja há 10, 15, 20, 30 anos falando lamanai, 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 mas nunca ganhou uma alma.
Eu não duvido do batismo, eu não duvido de sua língua. Eu só duvido do seu conhecimento sobre o dom que você tem. E hoje Deus veio aqui apertar a tua. Esse é o primeiro tipo de ignorantes a respeito dos dons. São aqueles que têm os dons, mas não sabem para que serve o seu dom, não sabem como usar o seu dom, não sabem nem como entregar a profecia. Eu não duvido do seu dom de profecia, só que às vezes o modo que você entrega a profecia faz com que outros desconfiem de você e do próprio dom. Aí todo profeta é falso, porque você não teve sabedoria em entregar a profecia. Nós cremos no dom de línguas, só que a falta de sabedoria na transmissão e no exercício desse dom faz com que as pessoas não busquem esse dom. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Continuar buscando os dons, continuar exercendo os dons, mas prestar bem atenção na palavra que Deus colocou no meu coração aqui hoje. Porque se tivermos tempo para isso, eu quero que você saia daqui com mais sabedoria a respeito dos dons, como Deus me instruiu, com a Bíblia aberta. Não desceu o anjo para me falar nada, eu só abri a Bíblia, tá bom? Então isso eu vou compartilhar com vocês. O segundo grupo, ignorante a respeito dos dons, são chamados de cessacionistas. Quem são os cessacionistas? Ora, se os continuistas, que todo pentecostal nem todo continuista é pentecostal, mas todo pentecostal é? Vocês não falam não? Nem todo continuista é pentecostal, mas todo pentecostal é? Eu pensei que eu tinha que repetir tudo que eu já tinha dito. O pentecostal é aquele que crê que quando você é batizado com o Espírito Santo, você fala em? O continuista, ele não faz essa diferenciação, ele simplesmente crê que os dons continuam e você é pentecostal, sim ou não? Então, para você que é pentecostal, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo ou revestida de poder, o sinal que ela foi revestida de poder é o falar em. Para você que é continuista, não necessariamente precisa falar em línguas para provar que foi revestido de poder. Você simplesmente crê e nunca duvida que os dons do Espírito Santo continuam. Mas nós somos pentecostais, sim? Ok. Se o continuista é aquele que crê que os dons continuam, quem é o cessacionista? Se continua, continua. Se cessou, cessou. Cessar é acabar. Quer dizer que os dons acabaram. Esse é o cessacionista. Ele diz que os dons acabaram na morte dos apóstolos. Deus não mais dá dons à igreja. Crente que fala em língua está inventando, está falando inglês feio, fajuto. Crente que fica dizendo que está profetizando, está inventando coisas sobre a vida dos outros. Não dê glória não. Acho que eu vou ter que repetir. Não pode. O cessacionista diz que não existe dom de língua, que a língua que você fala é você que está inventando. Silêncio, muito bem. Eles dizem que a profecia que você inventou não é dom, é você que inventou, é mentira, é você que falou da vida dos outros. Não me estressa. Terceiro, esses milagres que acontecem, não acontecem. Cego não vê, mudo não fala, surdo não ouve, nada disso. Você combinou com alguém para entrar paralítico na igreja e fez um pix. Aí a pessoa lá faz o movimento e a pessoa começa a andar e você é reconhecido como profeta. Mas não andou, é mentira, não teve cura. Não dê glória. Eu acho que aqui tem cessacionista. Sai dele. O cessacionista não acredita que Deus pode te usar para operar milagre na vida de alguém. Diga misericórdia. Diga queima. Saudade daquelas igrejinhas dos crentes mais ousados. Cadê o varão que estava ali dando uns glória alto? Dormiu? Tá, então tá bom. O pentecostal crê que quando você é revestido de poder, você fala em? O continuista crê que os dons continuista. Acredito que os dons, independente de você falar em línguas e o cessacionista é aquele que não crê na atualidade dos. Tem cessacionista aqui? Olha, peguei tu e tu ganhou de eu. Tem
Tem pentecostal aqui? Na galeria tem crente, não tem? Mais ou menos. Tem continuista aqui? Todo pentecostal, eu vou jogar água. Nem todo continuista é pentecostal. Pentecostal aqui? Tem continuista aqui? Está com medo da água. Ok. Esse é o segundo grupo de ignorantes. Tu me atrapalhou. Os cessacionistas. Desculpa. Os cessacionistas. Por quê? Porque eles não creem na contemporaneidade dos dons. Aí eles falam que em toda a Bíblia Sagrada a existência dos dons eram só para autenticar o ministério dos profetas e apóstolos. Aí você diz, eita, olha, não me estresse. Aí diz que os dons eram só para autenticar o ministério dos profetas e dos apóstolos. Só que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz que os dons é para o que for útil. Depois, no capítulo 14, ele diz que os dons são para Terceiro, 1 Coríntios 12, 13 e 14, Paulo trata dos dons na coletividade da igreja. Em nenhum momento Paulo diz que os dons eram só para os apóstolos, mas ele diz que os dons é para a igreja, para que possamos edificar uns aos... Eu estou pregando para a igreja? Então tem dons espirituais aqui na vida dos meus irmãos. É isso aí. A palavra para dons aqui é carismata, que vem de carisma, que significa dons da graça, ou carismata, é plural, poderes que capacitam os cristãos, servos de Deus. Ímpio não tem dom, ímpio tem talento, ímpio inventa, ímpio aprende, ímpio imita. Dom é para a igreja, para servirmos uns aos outros. Sendo assim, se os dons são concedidos pela graça, porque carismata é graça no plural, são graças ou poderes da graça, todo crente é carismático. Os católicos roubaram isso de nós, mas devolva, porque está na Bíblia que os dons não é para quem adora ídolos. Aí talvez você diga, respeita a minha religião, e eu digo, respeite a Bíblia. Faz o seguinte, não estressa comigo, só faz o seguinte. Essa Bíblia, esse texto aqui, está lá na Bíblia Católica. Está na Bíblia Católica também, tá bom? Igual o Salmo 115 tá. Você pega esse texto, chama o padim, o padre, lá no Nordeste é padim, carinhoso. Aí você abre 1 Coríntios 12 para o padre. Não me xinga, ó o amor. Aí você abre 1 Coríntios 12 para o padre. Depois abre o Salmo 115 para o padre. E depois 1 João 5. Tá bom? Amém. Então não me xinga não. Olha o que diz o texto. Acerca dos dons, não quero que vocês sejam ignorantes. Versículo 2. Vós sabeis que quando éreis gentios, passado, éreis. O que é a expressão gentil aqui? Deixa eu explicar isso. É que os primeiros cristãos, a maioria deles eram judeus. Jesus, judeu. Então a maioria dos primeiros cristãos eram judeus. E quem não era judeu, na linguagem judaica, era chamado de gentil. O judeu era aquele que tinha aliança com Deus.
Era o povo da promessa. Aí Paulo usa essa linguagem mais fácil para a compreensão deles. Presta bem atenção, por gentileza. Paulo diz: quando vocês eram gentios, ou seja, quando vocês não estavam debaixo da aliança, quando vocês não estavam debaixo da promessa, está no versículo 2, vocês foram levados aos ídolos mudos, vírgula, conforme éreis guiados ou conduzidos. Você está entendendo o que está escrito aí? O texto, presta atenção que você vai amar o que Deus vai falar ao seu coração, e Ele vai te dar dons espirituais aqui hoje. O texto está dizendo que quem adora ídolos não vai por si próprio. Está escrito. Paulo está dizendo que eles eram. Paulo está dizendo que eles eram levados. Eram conduzidos. Paulo está dizendo, conforme ele já tinha dito lá no capítulo 6, que há uma condução demoníaca para que as pessoas adorem ídolos. Por isso não tem como quem vive na idolatria se chamar carismático. Porque Paulo está dizendo que quando eles adoravam os ídolos, eles não tinham dons. Antes vocês eram levados aos ídolos e eram conduzidos. Porque por trás de toda idolatria há uma influência demoníaca. E Paulo chama o culto aos ídolos de culto a demônios. Agora, olha o contraste. Versículo 3: por isso vos quero fazer entender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. Por quê? Porque tinha gente no meio da igreja em Corinto falando línguas ou adorando, abençoando Jesus, desprezando o nome de Jesus. Anátema significa descartável, lixo, desprezível. Então estava lá no culto, entrando até no manto, mas estava desprezando o nome de Jesus. E tem muita gente em muitas igrejas que acreditam nos dons, mas envergonham o nome de Jesus. Pode não falar que o nome de Jesus não presta, mas o comportamento dele envergonha o evangelho. Se houver algum sensacionista aqui, ele vai dizer: e pior, pastor, pentecostais são maioria. Quando a família é maior, mais problemas existem nessa família, porque a família é maior. Então havia confusão a respeito dos dons na igreja. Por isso que depois Paulo vai dizer que os crentes tinham que buscar o discernimento de espíritos. Onde é que está o contraste? É que ele diz assim, agora: e ninguém pode dizer, falar que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não, o Espírito Santo não salva, se o Espírito Santo não transforma, não adianta dizer que Jesus é seu Senhor. Está uma moda, os artistas vivem na prostituição, no adultério, na macumbaria. Jesus é meu Senhor. Não é não. Só pode confessá-lo como Senhor aquele que foi conduzido pelo Espírito Santo. Onde é que está o contraste? Está aqui, vou mostrar. Quem está me ouvindo diz amém. Então diga após mim: primeiro, levados, conduzidos a ídolos mudos. Segundo, agora, me ajuda minhas irmãs, a minhas irmãs que é do manto, diga agora,
falam pelo Espírito. Teve gente que pegou, mas tem gente que está dizendo, explique, se explique. Eu me explico. Antes erais levados aos ídolos mudos. Salmo 115 diz que quem adora ídolo se torna semelhante ao ídolo. Se o ídolo é mudo, quem adora ídolo para Deus também é mudo. Eu vou repetir para os irmãos que estão aqui atrás. Antes erais levados aos ídolos mudos. Salmo 115 diz que quem adora ídolo se torna semelhante ao ídolo. Se o ídolo é mudo, quem adora ídolo para Deus é? Só que agora ele diz, agora vocês confessam que Jesus é o Senhor. Agora vocês falam a boca do homem. O Espírito Santo entra e abre a boca. Se essa era a necessidade da igreja lá em Corinto, será que não é a nossa? Saber a respeito dos dons? Aí Paulo diz, a fonte dos dons, versículo 4 agora. Primeiro ele fala antes dos dons, quando vocês não tinham dons. Agora ele vai falar quem é a fonte dos dons. Versículo 3, 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 5, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 6, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Quem é a fonte dos dons espirituais na igreja? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três estavam na criação, os três estavam na formação do homem, os três estavam na expulsão de Adão e Eva do jardim, os três decretaram juízo lá em Babel, os três estavam sendo adorados em Isaías 6. Os três se envolveram na salvação do homem. O Pai envia, o Filho veio, o Espírito convence. Os três derramam dons espirituais sobre a igreja. Bora lá. Terceiro lugar. Primeiro, quando não tinham dons. Segundo, a fonte dos dons é Ele. É o nosso Deus triuno. Então, se você quer dons, antes de confiar na mão estendida de alguém sobre sua cabeça, você já tem que vir para a igreja, como diz o meu pastor, orado. Antes de receber a oração de alguém que crê que Deus dá dons, você tem que levar uma vida de oração, porque quem dá dons não são homens, é Deus. É por isso que tem gente que não recebe dons. Por quê? Porque você só quer orar aqui. Ah, o pastor disse que Deus dá dom, eu quero. Aí Deus diz, não vou dar. Por quê? Porque para você quem tem o poder de dar dons é o obreiro, e não Jesus. Se você crê que é Jesus que dá dons, você leva uma vida de oração. Agora, olha o que Paulo ensina sobre os dons. Mais uma lição, versículo 4. Existem diversidade de dons. O que é diversidade? Variedade, classes diferentes de dons. Diversidade de pessoas. O que isso quer dizer? Que ninguém tem que ter os mesmos dons que você tem. Exemplo, aqui nós temos homens que têm o dom de pastor, temos outros que têm o dom de mestre, temos o outro que tem o dom apostólico evangelístico. Já pensou se para o pastor Silas
só prestasse quem tivesse o dom evangelístico, apostólico e pastoral. O mestre não ia pregar na igreja. Já pensou se para o pastor só presta quem tem um dom de pastor? A irmã que tem dons de cura nunca poderia orar por cura. O irmão que tem o dom de interpretação de línguas nunca poderia interpretar. Por quê? Porque tem gente que se esquece que há diversidade de dons. Você não é a fonte dos dons, você não controla os dons. Há muitos dons, só que às vezes você foca num só. E porque Deus não te deu aquele, você esquece de que Ele pode te dar outros. E como Ele não te deu o que você quer, você diz: então Deus não dá dom. Eu estou buscando há 20 anos esse dom e não consigo, então eu desisto. Não, ao invés de ficar dizendo me dá esse, apenas diga: Senhor, me dá o dom que o Senhor quiser me dar. Está escrito: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Versículo 11: um só é o mesmo Espírito, como Ele deseja. Quem é soberano sobre os dons não é a sua vontade, é Ele. A diversidade de dons. Versículo 5: existem diferentes ministérios, no plural. O que é ministério aqui? Serviços. Os ministérios também são diferentes, porque as pessoas são diferentes. Agora entenda, por favor, a classificação. A diversidade de dons, um poder concedido para alguma obra necessária. Mas depois ele diz: os adolescentes, prestem bem atenção, a gente precisa de vocês cheios de poder. Chega de fotinha de linguinha para fora no Instagram, Facebook. Adolescentes cheios de poder. Irmão, quando eu conversava no culto, a minha mãe me metia o beliscão. Presta atenção na palavra. A diversidade de ministérios. Por que primeiro ele fala dos dons? E por que ele não fala que dom é ministério? Porque não é. A diversidade de dons e a diversidade de ministérios. Por quê? Porque tem gente que tem dom, mas não tem ministério. Para que você quer inventar? Exemplo: o camarada tem o dom da profecia. Deus usa ele no congresso, Deus usa no círculo de oração. Mas como ele consegue crescer na credibilidade de profeta? Aí ele abre a igreja, porque ele pensa que ele é pastor. Torna servo do ministério. O dom de profecia não. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Eu só vou dar um exemplo. Há vários, vou dar um exemplo. O dom de profecia você não controla. Venha para o culto da terça, que é o culto da profecia. Vou revelar CPF, faço Pix. O que tu vai me edificar me revelando CPF? O cabra tem o dom da profecia. Ele não pode marcar a terça da profecia. Que Deus pode dar profecia, mas você... Deus pode mandar profetizar para quem está lá na Europa. Por que tem que profetizar só para quem está ali na frente dele? Você não controla a profecia. Natan falou para Davi: faz o templo. Deus disse: volta e diga que eu não mandei fazer o templo. Aí ele teve que voltar, porque ele não controla a profecia. Quando ele quis controlar, Deus disse: eu não mandei. Pode voltar. Porque o dom de profecia você não controla. Agora o dom pastoral você controla. Você viu, ó, pelo menos que eu vi, a hora que o pastor pegou no microfone, para passar o microfone para mim. Você tem controle sobre o exercício pastoral. O dom de mestre, eu tenho o controle sobre o esboço.
o tempo da palavra. Um exemplo, o capítulo tem 31 versículos, eu li um. Se eu tivesse aqui exercendo o dom de profecia, eu tinha que falar e ler os versículos que Deus mandasse eu ler. Mas como o dom a mim concedido foi o dom da ciência na palavra, eu posso escolher um versículo que vou ler. Não, pastor, tem que pregar o que Deus manda. Eu estou pregando o que está escrito, Deus está mandando, não seja ignorante. Não queira colocar seu dom de profecia em mim. Tu que tem que falar o que Deus manda. Eu falo o que eu estudo. Eu falo o que Ele me ilumina. Eu falo o que Ele aquece. É isso que a gente tem que entender. Não é porque você tem dom que você tem ministério. O camarada, ou a camarada, porque não é irmã que é anja, tem umas irmãs também que é só a graça. A irmã tem dom de cura. Aí Deus usa para curar em vez em quando. Aí, olha, botou a mão, curou câncer. Eita, vem na minha casa todos cancerosos. Não vá não, não vá. É mentirosa. Por quê? Porque você não tem controle em dom de cura. Agora o dom de língua, você tem controle. E não inventa que não tem. Eu falei, não estou entendendo nada. Claro que você não está entendendo. Mas você controla se vai falar ou não. Baixinho, alto. O camarada veio numa vigília. Ele pegava as pessoas grandes assim, igual nós dois. Aí ele era grandão. Aí ele pegava as pessoas grandes igual nós dois, botava no colo e rodava e soltava no meio da igreja. Eu não sou contra rodar. Se tu tem o controle de rodar sem bater em ninguém, rode. Se bater... Parada, botava as pessoas e as pessoas rodavam bonitinho. Eu não sei rodar, eu não sei. Ele veio na minha direção, pastor. Ele veio grandão na minha direção. Quando ele veio, deu vontade de pegar o paletó. Vai, bom! Para ele passar direto. Quando ele veio na minha direção, eu botei a mão na nuca dele. E eu falei, eu não vou rodar. Aí ele aqui, eu estou tão cheio que eu não estou entendendo nada. Eu falei, então você está cheio de outra coisa, não é do Espírito. Porque o Espírito não rouba a consciência de ninguém. Dom de profecia, eu não controlo. A hora que ele me der uma profecia, eu falo. Agora, o que eu controlo na profecia? O jeito que eu vou entregar. Tem umas irmãs que vêm entregar a profecia marchando. Terra! É o jeito dela. Deus não mandou ela marchar. Deus deu uma profecia para quem tem um dom de profecia. E tem irmão que vem simplesmente e diz: o Senhor mandou falar isso, isso, isso. Tá bom, tchau, vaza. Você controla a entrega, mas não a hora que o recado vem. As línguas, Paulo diz, se você está num ambiente evangelístico, para que você vai ficar falando 1000 palavras em línguas? Se está num ambiente evangelístico, ore para que outro interprete. Porque a língua interpretada se torna profecia ou pregação. Aí tem uns irmãos, eu vou falar. Eu não aceito reformodinha falar de nós. Agora de pentecostal para pentecostal, apanha e engole. A gente está numa cruzada evangelística. Você igual eu me estressei ontem numa cruzada evangelística. Você pega o microfone. Cara da cantora. O mistério está aqui. O mistério está aqui. O mistério está aqui. Quem é mistério? Se você está numa cruzada evangelística, diga: Jesus está aqui. Aí você chega na cruzada evangelística. Mas cadê o vaso? Cadê o vaso? Cadê o vaso? Aí o ímpio, bora, eles querem privada. Bora abrir os banheiros. Mostra os banheiros, mostra os banheiros. Porque ímpio não entende o nosso evangeliquez. Agora aqui na igreja, cadê o vaso? Eis-me aqui, Senhor, eu sou vaso, me enche, eu sou vaso. Me enche, eu sou vaso. Agora para ímpio, tu não vai perguntar cadê o vaso. Ele vai dizer, pode entrar ali à direita, tem vaso. Para ímpio você vai cantar: o sangue de Jesus purifica. Jesus é Salvador, libertador. É isso.
Não, irmão. Ministério você controla. O dom de profecia, não. A hora que vai receber. É só um exemplo ou dois que eu dei aqui. E a diversidade de operações. Diga operações. Meu Deus, vocês aí falam operações. Tá brincando não? Fala operações. Diz que feio. Fala operações. Ah, mas vocês são maioria do que eles também. Entenda, dons, diga, não é para todos. Diga ministério. Eu provo na Bíblia. (29) São todos apóstolos? A resposta é óbvia. São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos línguas? Falam todos interpretações? O apóstolo, profeta, mestre é ministério, não é para todos. Agora as operações, está escrito que é para todos. Posso ler? Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo. Aleluia! Você pode não ter o dom de profecia, mas se for necessário, Deus vai te usar em algum momento para liberar uma palavra a alguém e nunca mais tu vai profetizar. Porque foi uma Números 11, profetizaram para Moisés, vírgula, e nunca mais. Foi uma operação. Tem gente aqui que já orou por alguém e Jesus curou dor de cabeça. Aí foi orar por outro alguém, a dor aumentou. Por quê? Porque segundo, ele não quis te usar naquele momento. Ele simplesmente agiu em uma operação. Ele operou através de você em algum momento. Talvez você diga: só aconteceu uma vez comigo. Dê glória e se alegre com o que Deus usa mais, com os outros que Deus vai usando. É assim que a gente se edifica na igreja. Alguns têm dons, outros têm ministérios, e outros simplesmente sentem as operações de Deus. Talvez você não tenha nenhum dom do que eu estou pregando aqui, mas enquanto eu estou pregando, seu corpo arrepia, é Deus operando. Você chora, é Deus operando. Você tem vontade de voltar para Jesus, é Deus operando em você. Aleluia! Isso Ele faz em todos. Todos quem? Na igreja. Sete, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Fala útil. Só os varões, para o que for. Varoas, para o que for. Dons é para você ser útil, não é para você ser chique, não é para você ser soberbo, não é para você se sentir melhor, é para você ser útil. Eu posso simplificar o significado da palavra útil. É para tu prestar para alguma coisa. Isso quer dizer que se o Espírito Santo não operasse, você não prestaria para nada. Mas como Ele é a graça, Ele te dá dom para ver se tu presta para alguma coisa. Por que Ele me deu o dom da palavra? Para ver se eu presto para alguma coisa, para servir a igreja. Irmão, a gente está no restaurante aqui. Quem é o garçom? É aquele que fica em pé, servindo aos clientes. O pregador não tem que se sentir melhor do que ninguém. Ele é servo de todos. É a igreja que ora por ele, é a igreja que confirma a chamada dele. O dom é para a gente ser útil. Então, em nome de Jesus, nunca se esqueça disso. Dom não é para superioridade, dom é para utilidade. Se não fosse dom, você não prestaria para nada, nada.
A um, pelo Espírito, versículo 8, é dada a palavra da sabedoria. O que é o dom da sabedoria? É gente que tem um comportamento diferente dos demais. Tem gente que você vê esse dom desde criança. Aí você olha para aquela criança e fala: oh meu Deus, os meus filhos podiam ser assim. Até os pais assustam. Esse menino é uma benção. Aí se o pai for sincero, você pergunta: mas como que ele é assim? O pai diz: é Deus mesmo, porque o pai não presta, a mãe é benção. Pode ser comportamental, porque no Antigo Testamento, deixa eu só ver ligado ali, pastor. Porque no Antigo Testamento, sabedoria estava ligada ao bom comportamento. Mas no Novo Testamento, ele está dizendo que o dom da sabedoria é dado na igreja. Vai do Senhor, vaso. Vai do Senhor, vaso. Não corta agora não, Jesus te cura, vaso. Senta o obreiro lá, alguém me ajuda. Fala que não vai cortar não. Isso, vai cortar não. Isso. Vai, Senhor. Tchau, até a próxima. Palavra da sabedoria, o que é isso? É gente. É gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Você só toma conselho com quem se formou em teologia? Seja sincero, irmão. Não. Tem gente analfabeta que nos aconselha? Dom da sabedoria. A outro ele dá o dom do conhecimento. Na palavra de conhecimento está a informação. Na palavra da sabedoria está a instrução, que pode ser conectado à profecia. Exemplo, ele tem o dom da profecia, e Deus dará a ele um conhecimento ao meu respeito. Só que Deus não deu a ele a palavra da sabedoria. Deus deu a palavra do conhecimento. Deus falou a ele um conhecimento sobre mim. Como ele sabe que ele não tem a palavra da sabedoria, ele não vai me abordar para falar da minha vida. Por quê? Porque a palavra do conhecimento é a informação. Ele saber sobre mim não significa que ele tem que falar para mim. É aqui, pastor Silas, que a gente erra. Tem gente que Deus dá um conhecimento sobre uma causa e ele vai falar na internet, e era para a igreja dele. O profeta recebe uma revelação de Deus sobre algo que vai acontecer no mundo, por exemplo. Aí ele, para ficar famoso: Deus me disse que vai acontecer isso. Ok, eu não duvido do que Deus te disse. Eu só duvido se Deus mandou tu falar para todo mundo. Por quê? Como ele não tem a palavra da sabedoria, talvez ele não saiba como se expressar. Só que a esse Deus deu a palavra da sabedoria e não deu a palavra do conhecimento. Se esse que teve o conhecimento sobre mim compartilha com esse alguma falha minha, esse aqui vai saber como falar, quando falar, de que jeito falar. Esse a informação, esse a instrução. Conhecimento, informação. Sabedoria, instrução. Um exemplo bíblico, por causa do horário. Elias estava prestes a ser levado ao céu, e onde Eliseu chegava, os filhos dos profetas lhe diziam: sabes que o Senhor tomará o teu Senhor de sobre a tua cabeça. Eles tinham o conhecimento, mas Eliseu olhou para eles e disse: calai-vos, eu sei. Eles tinham conhecimento, mas não tinham sabedoria. Por que eles não estavam sendo sábios? Porque Eliseu ama Elias. E quando você chega para uma pessoa que ama a outra, um exemplo: Isabela, Ednilton, Isabela vai ser arrebatada.
Aí naquele dia, chega um monte de gente e fala para o Ednilton: vai perder a vaza. Vai perder. E já foi. E nem adianta. Está ferindo quem a ama, sim ou não? Eliseu ama Elias. Os camaradas tinham conhecimento, mas queria ser reconhecido como profeta. A gente está ligado que o obreiro vai vazar e tu vai ficar sozinho. Eu sei. Calai-vos. Deus revelava algo a Daniel. Em Daniel 11, quando ele foi escrever, o anjo diz: não escreve. Paulo foi levado ao terceiro céu, segundo aos Coríntios 12, e quando ele voltou, o que ele disse? Eu vi e ouvi coisas que aos homens não é lícito falar. Se Deus te deu uma palavra de conhecimento, mas você não tem a palavra da sabedoria de como falar, de como instruir, cala a boca e vai orar pela pessoa. Se você fala o que Deus não mandou. Apocalipse 10. João teve a visão de um anjo que tinha um pé sobre o mar e outro pé sobre a terra. E quando o anjo o chamou, ele ouviu voz como de trovão. E quando saiu uma voz do trovão, ele foi escrever, e o anjo disse: não escreve, guarda. E 2 vezes Deus te mostrou algo sobre seus filhos, sobre seu marido, sobre sua esposa, sobre sua liderança, sobre sua igreja. E para aparecer você quer falar, quando Deus queria você de joelhos. Deus deu a Abraão a palavra do conhecimento: eu vou destruir Sodoma. Abraão poderia chegar na porta de Sodoma: ei, vocês vão morrer tudinho, cambada de prostituto. Hoje o juízo de Deus pega vocês, seus um monte de coisa. Não! Quando Deus disse: eu vou destruir Sodoma, ele caiu de joelho e disse: se lá tiver 50, Deus disse: eu não destruo. Ele: se tiver 40, eu não destruo. E se tiver 30, levanta a mão comigo, diga: me dá sabedoria, Senhor. Sabe, quando você vê alguém estranho na igreja, aí a irmã, em vez de orar, vai fofocar para outra. Miga, tu tá vendo como a filha da irmã tá andando? Miga, tu tá vendo como aquele menino tá estranho, miga? Aí a outra irmã, a fofoqueira, ela tem a palavra do conhecimento. Deus deu um conhecimento, era para ela orar, não era estar fofocando. Aí a outra irmã, que tem a palavra da sabedoria, diz assim: vamos orar, né, vaza? Eu estou sentindo a presença de Jesus. Salomão, pede-me o que queres e eu vou te dar. Senhor, me dá sabedoria. Tiago escreveu: que não tem sabedoria, peça a Deus. O conhecimento é ter o que falar. A sabedoria é saber como falar, quando falar ou não falar. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Diga: dom da fé. Tem gente que crê, e tem gente que duvida do que tu crê, mas é crente, porque tem a fé da salvação. Você crê que Ele é o único Salvador, Jesus te salvou, amém? Tem a fé contínua. Quem crê que Deus está falando com a gente aqui? Quem não tem a fé contínua diz: o pregador está pregando o que ele quer aí, bestalhado. Mas quem tem a fé contínua diz: Deus está falando comigo, eu recebo essa palavra, Deus está me instruindo. É a fé contínua. Mas tem um terceiro tipo de fé, é a fé dom.
a minha esposa, fez uma cirurgia no seio. Surgiu o caroço do outro lado. Falei, bora já marcar a cirurgia, né? A irmã não nasceu com isso, então faca para dentro. Ela disse, não precisa não. Falei, tá com medo? Ela, não é medo, Jesus vai me curar. Eu falei, você tem plano de saúde? E o médico é amigo nosso. Se você não tivesse condições, Jesus ia fazer o milagre. Mas você tem condições de arrancar. Para que você vai incomodar Jesus? Ela disse, só mais 7 dias. E eu estressado. Esse negócio de um dia para o outro fica preto, negócio de um dia para o outro fica maligno, e não sei o que. Jesus me cura. Toda quarta ela dirige um ciclo de oração na igreja. Ela foi para o púlpito, foi orar de joelhos no púlpito, e soltou só música de adoração no culto. Só adoração, só agradecimento, só adoração. Com a mão no seio, no outro lado saiu o caroço, adorando e cantando. Das 7 da manhã. Me buscar aqui na igreja e me levar no médico. Falei, vai arrancar já sim? Não, vou fazer outro exame. No mesmo doutor, o mesmo exame, fez o exame. 2 horas depois, voltou para pegar resultado. O doutor abriu e disse, o que aconteceu? Onde você foi? Que cirurgia rápida foi essa? Que restauração foi essa? Que recuperação foi essa? Ela disse, não fui a médico humano, eu orei ao doutor Jesus, acreditando que ele me curaria. Tem gente que tem um dom da fé. Sabe aquele dia que você disse vai acontecer? E alguém disse, não vai não, menina. E aconteceu. Receba o dom da fé, irmão. Jesus disse, a este monte, passa daqui para lá. E ele vai, é fé milagrosa. O dom da fé é quando todos estão duvidando e você diz, eu creio por vocês. Há outros dons de cura, pelo amor de Deus, não é dom de cura, são dons de cura em uma pessoa só. Por quê? Porque dá para curar alguém cantando. Recebe a cura, recebe a unção. Você está cantando e Jesus está curando a pessoa. Ela foi curada. Vai ter dia que Jesus vai mandar você colocar a mão na cabeça dela. Seja curada em nome de Jesus. E a pessoa vai ser curada. Vai ter dia que Deus vai te mandar chamar os presbíteros para ungir o doente. E você vai fazer assim. E Deus vai curar. Porque são dons de cura. Não é um método só. Não é um jeito só. Como que Jesus curava? Cego. Um exemplo. Cego. Vê. Tua fé te salvou. O cabra viu. Outro cego, levou para o lado de fora, olhou para cima, orou, colocou a mão, vê, cabra olhou, disse, Efatá, abre-te. O outro abriu os ouvidos e a boca. E o outro cego, ele disse, cuspiu no chão, pegou lodo, colocou no olho, mandou lavar, o cabra voltou vendo. E o outro, chamou para fora, colocou a mão no olho, orou, abriu os olhos, estou vendo como árvore. De novo, colocou a mão, ministrou, agora estou vendo. São diferentes graus. Só que você fixa no método só de cura. E não é assim que ele trabalha. Tem dia que Deus vai te usar para curar câncer. Tem dia que ele vai te usar para curar uma febre. Como Jesus ressuscitou morto, mas curou a sogra de Pedro de febre. A outra operação de milagres. Milagres aqui é poderes. Diga poderes. É quando o demoniado aparece. Aí os crentes que não oram, ó.
Aí quem Deus deu a operação de poderes, eu tenho poder sobre você, Satanás. Em nome de Jesus, sai. Saiu. A outro, a profecia, eu já falei, é uma palavra que Deus coloca em você para ministrar a alguém. A outro, discernimento dos espíritos, plural. Por quê? Porque tem espírito maligno, tem espírito humano e tem espírito santo que pode trabalhar na igreja. Eu estava em Marabá pregando e veio uma mulher na hora do apelo, eu fazendo o apelo numa cruzada, tá vindo a mulher lá, bem assim, ó. Falei, Jesus já está batizando, olha que coisa linda. A mulher do pastor ficou em pé atrás de mim. Sai dela, demônio! A mulher bufo no chão. Imagina a cara que eu fiquei. Discernimento de espíritos. Você precisa desse dom. Nunca precisamos tanto desse dom. Tem tanta gente enganando a gente na igreja. Tem tanta gente enganando o seu coração. Tem tanta gente enganando os seus filhos. Tem tanta gente enganando nossa família. A gente precisa buscar o dom de discernimentos de espíritos. Paulo estava passando e Paulo discerniu que Enéas tinha fé para ser curado. Paulo disse: Enéas, Jesus te dá saúde. E ele foi curado. Atos 16, Paulo estava passando e a mulher dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Qualquer um queria ser elogiado pelo capeta. Paulo olhou e sentiu que era o diabo que falava na boca dela. Paulo disse: espírito maligno, eu te ordeno, sai dela. E a mulher foi liberta na hora. Discernimento de espíritos. A outro, diversos tipos de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. É quando a gente está adorando em línguas. Ou Deus pode te usar lá em outro país em línguas, e alguém entender aquela língua que você falou na língua do país dela, e aquela pessoa ser transformada pelo poder de Deus. E a outro, a interpretação das línguas, que é o último. Deixa eu falar uma coisa aqui. Profecia, discernimento de espíritos, interpretação de línguas, palavra de conhecimento e sabedoria, são dons que instruem a igreja. Pelo amor de Deus, não é tradução, é interpretação. Tradução são a facilidade de se explicar línguas humanas. A interpretação é quando a pessoa fala uma língua curta e Deus te dá uma mensagem longa a partir de uma língua curta. Ou a pessoa pode falar uma língua longa e Deus te dá uma mensagem curta. Porque tradução é palavra por palavra. Interpretação é Deus te dar a mensagem que está sendo falada pelo servo dele, pela serva dele, em línguas. E eu encerro essa mensagem agora. Olha o que diz, o que Paulo escreveu: para que os dons nunca mais falte em nossa vida. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Capítulo 12. Por favor, olhe para a sua Bíblia. Capítulo 12, versículo 31. Fala comigo. Procurai, buscai fervorosamente os melhores dons. Aleluia. Capítulo 14, versículo 39. Portanto, irmãos, desejai os dons arduamente de profetizar, e não proibais o falar em línguas. Bora pedir dons ao Espírito Santo agora. Vamos pedir dons ao Espírito Santo. Fica em pé, irmão. Oh Deus. Oh Deus, dá poder para o seu povo. Oh
Deus, a gente não quer muitos métodos humanos, a gente quer poder. Ó Deus, tem gente aqui que tem o dom da profecia, dá mais. Tem gente aqui que tem o dom da cura, dá mais. Mas tem gente aqui que precisa de sabedoria. Eu sou um desses. O dom de operação de poderes nos dá, Jesus, poder sobre demônios, poder sobre principados e potestades. Meu Deus. Ah, irmão, pede, irmão. Talvez você está aí só dando glória, mas o Senhor quer que você peça. Eu li 2 versículos dizendo: busca, pede. Vai acabar o culto, irmão, vai para casa e pede. Levanta de madrugada e pede. Porque a porta do céu se abriu sobre essa cidade. O Paulo Neto vai cantar a Jesus. E você vai buscar dons espirituais, e Ele vai te dar hoje. Enquanto Ele vai cantar, Jesus pode curar você agora. Enquanto Ele cantar, Jesus pode te tomar em profecia agora. Enquanto Ele cantar, Jesus pode te dar poderes. Poderes. Pode ministrar, Paulo Neto, alguma música ao Senhor? Porque tem irmão que só funciona na música. Que o Senhor abra a sua alma. Que o Senhor abra a sua mente. Você se esqueceu do seu chamado e Deus te trouxe aqui para te despertar. Você se esqueceu do seu dom e Deus te trouxe aqui para te dizer: pega ele de volta. Pega ele de volta. Você não é adorador de ídolos para viver mudo. Você adora o Cristo vivo, ressuscitado. Você tem voz. Exercite seu dom de línguas. Exercite seu dom da profecia. Exercite o dom de cura. Não temas em orar pelos enfermos. Quanto mais a igreja se liga ao Espírito, mais dons Ele dará. Só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu. Oh, só Tu és santo, não há outro como Jesus, só Tu és santo. É tão fácil, irmão, cante que Ele é santo. Diga: só Tu és santo. Como Tu, não há outro como Tu. Não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Se você se afastou do Evangelho, parou de exercitar os seus dons, esse é o momento que Jesus quer reativar os seus dons. A chamada de Deus é sem arrependimento. Você caiu, mas seu ministério está de pé. Você caiu, mas os dons ainda estão na igreja. Quando você se conecta à igreja, seus dons voltam. Então eu quero convidar você que se afastou do Evangelho a voltar para Jesus agora. Sai do seu lugar, porque Jesus está te chamando hoje. Você vai ser um instrumento vivo para a obra do Senhor. Não
Não importa o tamanho da queda, não importa quanto tempo na vida de pecado, Ele te restaura hoje. E a glória desta última será maior do que a primeira. Quando está a primeira pessoa que vai voltar para papai hoje, Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Alguém vai te chamar para vir à frente. Vem com ele, vem com ela. Trabalha a igreja. Trabalha a igreja, que Jesus vai quebrar correntes aqui. Jesus vai quebrar cadeias espirituais aqui. Sai do seu lugar, a gente vai orar por você agora. Você é um instrumento, um vaso escolhido de Deus. Você tem dons. E essa chama vai se reacender hoje. Venha, saia do seu lugar. Eu tenho certeza que é a sua noite. Eu tenho certeza que é essa noite. Venha, eu quero orar por você aqui na frente. Temos a primeira vida que volta para papai. Com a irmã. Onde está a segunda pessoa para papai? Não importa a sua idade, se é homem ou mulher, não importa a vergonha que o mundo te fez passar. Jesus vai te honrar muito no reino. Pra Jesus, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Onde está a terceira pessoa pra Jesus? Com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Essa é da galera.